Seja bem-vindo ao último Bíblia Fala desta semana. Não é o último desta série, é o último desta semana. E é sempre muito bom podermos voltar ao seu contacto, estar consigo durante alguns minutos aqui na Rádio RCS e também pelo Facebook da Rádio ou mesmo pelo Hope Channel Portugal. Estamos a estudar as Epístolas de Pedro e por isso eu convido, se tiver a sua Bíblia consigo, a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, para lermos dos versículos 14 ao versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18, diz: "Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descascais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém." Pedro, é algo surpreendente que aqui o apóstolo termina praticamente a sua carta. Estamos, digamos, à beira de fechar também o Bíblia Fala neste trimestre com as epístolas de Paulo, de Pedro. Termina a sua carta a apelar à Igreja que, de alguma forma, leia e considere os escritos de um outro apóstolo do seu tempo, contemporâneo, que era o apóstolo Paulo. Sim, talvez seja um pouco surpreendente, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito revelador de várias coisas. Talvez a primeira delas seja que o apóstolo Pedro assumiu sempre o seu ministério como o de um pastor, ou seja, alguém que cuida do rebanho. Lembremos, aliás, das palavras que o próprio Jesus guardou para Pedro num dos seus últimos encontros pessoais com ele, não é? Aquele encontro magnífico quando Jesus dizia: "Pedro, amas-me?" Pedro respondia-lhe: "Sim, Senhor, eu gosto de ti", não é? Fazendo já aqui uma espécie de tradução pessoal, mas a cada uma dessas perguntas, para confrontar Pedro com a sua própria realidade, a realidade do seu coração, Jesus dizia-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas." E nós percebemos nesse encontro que ao apóstolo Pedro como que lhe foi confiada esta responsabilidade de cuidar do rebanho, de ser verdadeiramente um pastor, de apacentar as ovelhas, sendo naturalmente que isto é uma linguagem figurada. Por isso eu acho muito interessante que Pedro termine a carta, a sua segunda carta, e a última a que nós temos acesso, não é? Com uma nota muito pastoral. Ou seja, não apenas com um discurso, inflamado, potente, fabuloso, mas com um apelo muito terra a terra, mas que é um apelo de um pastor. Ele termina, no fundo, tentando cuidar da Igreja no sentido de adverti-los a estarem atentos às palavras de outros apóstolos, e ele vai citar realmente o apóstolo Paulo. Revela isto o quê? Por outro lado, também revela que as cartas do apóstolo Paulo, nesta altura, já circulavam nas igrejas, portanto eram conhecidas. Sabemos que os apóstolos, eles escreveram para igrejas em concreto, normalmente lugares onde eles tinham passado, ou igrejas que eles próprios tinham fundado, onde tinham uma grande influência, não é? Pelo ministério que tinham desenvolvido. Mas é evidente que estas cartas, elas eram tão preciosas para a igreja que depois seguramente circulavam cópias delas, circulavam em diferentes lugares, em diferentes igrejas, e portanto estavam já a ser usadas um pouco como nós as usamos, embora nós temos esta vantagem, esta bênção de que a igreja neste período não tinha, de termos esta compilação de todas as cartas, todos os evangelhos, tudo isto reunido, não é? Podemos estudar isto de uma forma sistemática, mais organizada. Mas estas igrejas tinham, portanto, imaginemos por isso o valor que elas davam a estas mensagens preciosas dos vários apóstolos. Então acaba por ser muito bonito o apóstolo Pedro, qual pastor, a recomendar à sua igreja que esteja atenta e dê valor também às palavras de outros, neste caso o apóstolo Paulo, embora ele tenha esta curiosidade de ter tido a vontade suficiente para reconhecer que muitas das coisas que Paulo escrevia eram realmente difíceis de entender. Acaba por ser uma honestidade, uma transparência que até
chega a ser um pouco desconcertante, não é? Mas claro, são homens genuínos e verdadeiros estes, que não estão com subterfúgios, e portanto ele reconhece por um lado que há tal profundidade, e a própria formulação do apóstolo Paulo eram por vezes tão densas, como nós sabemos, Claro. porque temos acesso, graças a Deus, a essas cartas, e sabemos que o apóstolo Paulo, embora com uma enorme beleza e profundidade nas suas cartas, também não deixa de ter palavras difíceis realmente de entender, quanto mais não seja pela formulação que ele Até escolheu. mesmo para Pedro eram difíceis, não é? Porque ele próprio afirma isso. Por isso, quer dizer que até o próprio Pedro estaria nessa contingência. Isso revela, por outro lado, esta riqueza que nós encontramos no Novo Testamento. Aliás, é um dos grandes pilares da própria edificação da Igreja Cristã, que é a existência de diversidade. O apóstolo Paulo referia-se à diversidade, na carta aos Efésios, referia-se à diversidade de dons, de ministérios e de operações. Claro. Isto quer dizer que Deus não vai usar só um tipo de pessoas. Deus, para enriquecimento da sua igreja, não vai só usar um tipo de dons, que é como quem diz, por exemplo, aplicando, não há só um tipo, uma forma de explicar a palavra de Deus que seja apenas essa, não é? Então há diferentes formas, abordagens. Nós sabemos perfeitamente que o apóstolo Paulo era um homem, um douto, um homem conhecedor, um homem que foi instruído aos pés de um grande mestre, Gamaliel, muito conhecido, aliás, no seu tempo, e, portanto, isso significa, basta conhecer um bocadinho do sistema educativo no tempo dos apóstolos, o sistema educativo especialmente na comunidade judaica, para sabermos que esse sistema era formado por pelo menos 3 níveis de formação, digamos assim, mas o terceiro nível era um nível superior de formação, o que significava que a pessoa era formada junto de um mestre. Portanto, era um mestre e um discípulo. E que era muito difícil alguém atingir o nível, isso significava que tinha de ter um nível intelectual, mas também de, enfim, material, portanto, vir de famílias realmente de uma certa dimensão e estatuto, para poder ser aceite junto de um desses grandes mestres e então tornar-se um seu discípulo. Mas era curioso ver que, provavelmente, Paulo não percebia nada de redes nem de peixes, porque eu acho que ele até nem dá praticamente exemplo nenhum com redes ou peixes. Mas era um homem que também, apesar de saber ter um conhecimento muito vasto, era um homem que mexia bem com as mãos, porque ele fazia tendas, não é? Portanto, a parte prática também estava nele. Também aprendeu uma profissão, Exatamente. portanto, era um homem de trabalho, sendo certo, conciliava com isso este nível, se quisermos, intelectual. Ora, nós sabemos perfeitamente que o apóstolo Pedro não era de todo. A sua formação pessoal não era de intelectual. Era totalmente diferente, porque Claro. quando Jesus o chamou, ele já era um homem adulto, ele aliás seria seguramente o mais velho entre os discípulos, uma vez que ele era casado. Exato. Já, sabemos disso, e a maior parte dos seus colegas discípulos eram muito jovens quando Jesus o chamou. E já no seu ministério ele foi, de alguma forma, preocupou-se muito com a sua sogra, portanto é uma questão de percebermos isso, não é? Portanto, dá para depreender essa realidade. E, no entanto, o que é que nós vemos? Sendo um homem adulto, ele tinha uma profissão, como tu referias, pescador, o que quer dizer que se ele tinha essa profissão, naturalmente a sua formação não tinha tido uma natureza intelectual como a do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui esta diversidade grande na experiência da Igreja, que vai ter 2 apóstolos. A Igreja cristã primitiva, como muitas vezes lhe chamamos, vai ser instruída por estes 2 homens, e muitos outros, mas agora focando a nossa atenção nestes 2 homens, e nós vemos que eles tiveram uma formação diferente, tiveram percursos de vida bastante diferentes. O chamado e o seu percurso com Cristo também foi bastante diferente. E, no entanto, os 2 eram pastores da igreja, quer dizer, homens muito úteis para que o rebanho de Deus fosse alimentado. Sendo que Pedro teve um privilégio que Paulo talvez não tenha tido, não é? Seguramente. Porque Pedro foi escolhido pelo próprio Jesus e Pedro pôde, de alguma forma, tocar em Jesus. Saulo, quando entra em cena, digamos, dentro do cristianismo, Jesus já não estava entre nós, não é? E essa é uma diferença também marcante. Por isso o apóstolo Pedro, aliás, ele disse-o nas suas cartas, e o apóstolo João vai usar essa expressão de uma maneira muito intensa no início das suas cartas, as de João, quando diz: nós falamos daquilo que vimos, ouvimos e tocamos a respeito da palavra viva. O Logos, que é Jesus Cristo, o Verbo.
Então, Pedro e João são exemplos de apóstolos que tiveram essa graça bendita e única na sua vida, de quando falavam do Evangelho, o Evangelho para eles era uma coisa tão concreta quanto o caminhar com ele. Era falar de um amigo. De um amigo. Para Paulo, no entanto, era muito mais falar de uma perspectiva muito mais, quem sabe, conceptual, teológica, mas que foi muitíssimo importante para a Igreja. Ao ponto de muitos desses tais falsos mestres, que aqui falámos a semana passada, agarravam precisamente nas palavras de Paulo e torciam-nas para proferir a mentira. Mas o que nós podemos retirar ao chegar ao final não deste estudo, da próxima semana, nós ainda aqui estaremos para fazer, aliás, uma espécie de resumo de tudo o que vimos ao longo destes vários meses, mas hoje chegamos, no fundo, ao último versículo da segunda carta de Pedro e chegamos com esta percepção de que Pedro foi um homem que Deus usou de uma maneira maravilhosa, porque falou das coisas que viu e ouviu e porque cuidou da Igreja. Isto quer dizer que nós hoje, apesar de vivermos tantos anos depois, se lermos estas cartas e estas palavras e procurarmos aplicá-las a nós, na verdade o que nós temos é que Pedro será para nós também um pastor, porque as exortações e os cuidados que ele aqui demonstrou, eles continuam a ser válidos se os quisermos aplicar na nossa própria experiência. Saímos para fim de semana, mas fica a promessa que na próxima semana voltaremos, tal como o Pedro disse há pouquinho, voltaremos para fazer um remate final àquilo que fomos conversando e fomos descobrindo nas epístolas de Pedro. Iremos saltitar um bocadinho entre a primeira e a segunda epístola, iremos ver, no fundo, rever a matéria já aprendida, mas que é necessário também. Dizer-lhe também que no próximo mês vamos voltar, porque achamos que é importante estarmos consigo e sentimos que do seu lado também existe interesse em que esta dupla, digamos assim, possa continuar a existir e possa continuar a estar presente na programação da rádio e também da parte da TV, e por isso mesmo fica já a promessa que no próximo mês de julho nós voltaremos. Mas estou-lhe a dar aqui uma dica porque quero salientar este aspecto que é muito importante. Nos próximos programas que faremos do estudo da Bíblia, nós iremos dar um novo nome, iremos dar uma nova roupagem, eu diria, iremos ter um novo formato, até vamos ter um estúdio remodelado. Mas isso fica, claro está, para o início do mês de julho. Até lá, continuaremos com o Bíblia Fala e agora é tempo de fazermos uma paragem de 2 dias para que você descanse também, para que nós possamos descansar e retomaremos na próxima segunda-feira. Voltaremos ao seu contacto para estar consigo e faremos então a última semana do Bíblia Fala. Até lá.